Olá, meus futuros colegas concursados, estamos aqui diretamente dos estúdios do CP Iuris. Meu nome é Werner Heck, esse é o nosso curso intensivo da Polícia Civil do Pará e hoje a gente vai falar sobre direitos humanos. Antes de eu entrar aqui na matéria, explicar para vocês a estrutura de prova que vocês provavelmente vão enfrentar, eu vou deixar disponível para vocês minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todas elas vocês podem me achar por @prof.wernerheck. A grafia do Werner Heck tá aqui, é meio difícil, mas vocês vão encontrar, é único. E no YouTube também o canal Defensolândia, que embora tenha esse nome, ele é realmente voltado para a Defensoria Pública, para quem quer se tornar membro da Defensoria Pública ou analista da Defensoria Pública. Eu também falo sobre várias dicas genéricas que se aplicam a qualquer concurso, principalmente se a gente estiver falando das matérias que caem na Defensoria Pública e que também são similares em outros concursos, como é o caso aqui da Polícia Civil do Pará, onde a gente tem direitos humanos. Direitos humanos é uma matéria muito cobrada na Defensoria Pública e Ministério Público, e nas carreiras policiais a gente também está vendo esse fenômeno aí da cobrança de direitos humanos para os concursos públicos. Beleza? Então fiquem à vontade para vocês acessarem, me seguir, se inscrever no canal, ativar as notificações, obviamente, para vocês não perderem nada do conteúdo lá, que eu tenho certeza que vai fazer vocês chegarem mais perto da vaga de concurso de vocês. E vamos ao que interessa aqui, que é direitos humanos. Vocês vão ter lá na prova da Polícia Civil, vocês vão ter 5 questões. 5 questões. E olha só que coincidência, vocês têm 4 itens de direitos humanos no edital. Ah, professor, aí ficou fácil, hein? Essa daí, nossa, vou gabaritar direitos humanos. Pera lá, galera, não tá tão fácil assim, porque olha só, o que eles trouxeram aqui no item 3, ó? Direitos humanos e seus tratados internacionais protetivos. Eles nem mesmo falaram os tratados internalizados pelo Brasil, porque existem vários tratados de direitos humanos que não foram internalizados pelo Brasil. Só se a gente contar só os que foram internalizados pelo Brasil, já é uma infinidade de tratados de direitos humanos. E aqui eles não fazem nem esse corte, tá? Então esse item 3 aqui é um item extremamente capcioso no edital de vocês, que pode dar uma abertura gigantesca para a matéria. Então fiquem espertos. Eu vou falar sobre alguns tratados que são os mais relevantes. Eu duvido muito que eles cobrem tratados que não foram internalizados pelo Brasil, mas esse item deixa aberto para isso, mas eu duvido muito que façam. Por quê? Porque os tratados internalizados são os que importam para quem vai ser um policial lá no Pará. Então a gente tem que seguir tanto os tratados internacionais quanto a legislação interna. A maioria dos tratados internacionais que foram internalizados pelo Brasil tem uma regulação interna dessas disposições aí internacionais, então é interessante vocês ficarem atentos aos internalizados, tá? E obviamente ligados à questão de tortura, violência doméstica, direitos das pessoas com deficiência, questões que realmente estão atreladas a uma atividade policial, das carreiras policiais. Mas é um item bem aberto. E outro detalhe, Constituição da República Federativa, o capítulo 1 da Constituição, que fala dos direitos e deveres individuais e coletivos, lá do artigo 5º. O artigo 5º tem 70 e tantos incisos, então, óbvio, vocês têm que ficar atentos como que esses incisos, como que a Constituição tem aí uma vinculação com direitos humanos. E o primeiro item é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela é relativamente pequenininha, 34 artigos com alguns parágrafos. Vocês têm a obrigação de ler a Declaração Universal dos Direitos Humanos de cabo a rabo. Por quê? Porque ela está expressa no edital de vocês. Então a comissão, aí, a banca de concurso já está falando para vocês, ó, vai cair isso aqui. Ainda mais quando a gente fala de 4 itens, né, onde um é expressamente uma disposição internacional, um diploma internacional. Então leiam a Declaração Universal de Direitos Humanos. Inclusive, pessoal, minha dica aqui, ó, na semana da prova, se conseguirem ainda colocar um dia antes da prova, leiam a Declaração Universal de Direitos Humanos. É muito importante porque em prova de concurso cai exatamente o que está escrito lá na declaração. Então leiam a Declaração Universal de Direitos Humanos
um dia antes da prova. Melhor dizendo, releiam ela um dia antes da prova. Vocês vão ler ela algumas vezes na preparação de vocês e vocês vão reler antes da prova, porque isso com certeza vai garantir um ponto para vocês, se não 2. Meu chute aqui é que Declaração Universal de Direitos Humanos cai com toda certeza na prova e se não é uma vez, se não 2 vezes, aí, 2 questões sobre Declaração Universal de Direitos Humanos, que é muito cobrado em carreiras policiais. E por último, o controle de convencionalidade de direitos humanos. Esse item aqui vai fazer com que tome aqui no nosso tempo de aula, que vocês vão ter 3 horas no total, né? São 6 blocos de aulas, vai tomar bastante do nosso tempo, porque eu vou ter que explicar um monte de coisa para vocês sobre os sistemas internacionais e tudo mais, para vocês conseguirem entender o controle de convencionalidade que é o mundo. Então vejam, esses 2 últimos itens aqui, eles dão um espectro de matéria muito amplo, tá? Então não fiquem tão confiantes assim de que a matéria vai ser fácil, 5 questões vocês vão gabaritar, porque tem 4 itens. Fiquem espertos. Peguem para capar, para vocês conseguirem assombrar o examinador lá na Polícia do Pará, e eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer isso aqui. Se vocês tiverem a necessidade, né, de doutrina, eu vou passar aqui para vocês o que seria uma doutrina indicada para as carreiras policiais, mas aqui antes eu vou falar sobre o que é a lei seca que pode ser cobrada de vocês. Então, Declaração Universal de Direitos Humanos, se vocês pegarem esse material em PDF, isso aqui é um link. Vocês podem clicar aí direto para a Declaração Universal de Direitos Humanos em português. Depois, a gente tem o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Esse pacto também é muito importante. A Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos e Penas Cruéis, Desumanas e Degradantes de 1984 também é um diploma obrigatório para carreiras policiais. Esses 3 aqui, a gente está falando do Sistema Internacional Universal de Direitos Humanos, e no Sistema Interamericano de Direitos Humanos a gente tem a Convenção Americana de Direitos Humanos, também é um linkzinho aqui que vocês podem clicar aí direto para a Convenção Americana de Direitos Humanos em português, e um outro link aqui que é a Convenção Americana de Direitos Humanos anotada segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então bem interessante esse material aqui para vocês estudarem, e o Protocolo de São Salvador, que é o protocolo adicional à Convenção Americana de Direitos Humanos. Basicamente, isso aqui vocês têm que ler, tá? E a Declaração Universal de Direitos Humanos vocês têm que ler mais de uma vez, né? Óbvio que todos aqui devem ser lidos mais de uma vez, mas a Declaração Universal de Direitos Humanos é a atenção especial que vocês têm que ter para conseguir assombrar o examinador lá da Polícia Civil do Pará. Seguindo aqui, doutrina indicada. Pessoal, doutrina indicada, uma doutrina sintética, bem cobrada aí em direitos humanos, nas carreiras policiais, é a do professor Valério de Oliveira Mazzuoli. Ah, professor, eu já tenho esse material e eu queria um outro. Eu indico aí então o André de Carvalho Ramos, tá? E por último, se você já tem os 2 primeiros, eu indicaria o da professora Flávia Pelvezan. Não estou desdenhando a professora Flávia Pelvezan, estou falando que é por último. Por quê? Porque esse é um material muito mais denso do que exigido para as carreiras policiais. Então, deem foco. Primeiro, não tem nenhum livro, mas quero ter o curso de Direitos Humanos do professor Valério de Oliveira Mazzuoli. Eu já tenho e eu quero mais. André de Carvalho Ramos para as carreiras policiais. E eu ainda quero me aprofundar mais, tudo bem, eu quero fazer mais do que é cobrado, eu quero ter mais conhecimento de direitos humanos do que é cobrado nas carreiras policiais, aí sim eu investiria aí no livro da professora Flávia Pelvezan, que é o Justiça Internacional e Direitos Humanos e Direito Constitucional Internacional, beleza? Jurisprudência, né? Eu falei sobre 2 tripés do conhecimento jurídico, lei seca e doutrina. Jurisprudência, professor, o que eu vou estudar em jurisprudência? Na minha opinião, não percam tempo estudando de jurisprudência. Porque, primeiro, não está expresso no edital de vocês que vai cair jurisprudência de direitos humanos. E, segundo, normalmente não cai, mesmo quando está expresso, não cai nas carreiras policiais jurisprudências de direitos humanos. Então, na minha opinião, não gastem tempo com jurisprudência
de direitos humanos, não vale a pena vocês perderem esse tempo todo estudando, é muita coisa de jurisprudência, a gente tem o controle de convencionalidade aí, normal, né, que é o litigioso por meio das petições individuais, a gente tem as opiniões consultivas da Corte Internacional de Direitos Humanos, então é muita coisa que vocês têm para estudar ali de jurisprudência, de julgados importantes. Deixe de lado isso, porque provavelmente não vai cair na prova de vocês. Beleza? Então agora a gente começa a matéria propriamente dita. Primeira coisa que a gente tem que entender o que é direitos humanos, qual é o conceito de direitos humanos. Direitos humanos é o direito que protege a dignidade humana. Beleza? Está respondida a questão, né? Então fechei aqui o conceito de direitos humanos. Não, por quê? Porque o que é dignidade humana? Ah, dignidade humana é aquela pessoa que vai para a igreja, que é fiel, que tem uma família. Não, isso não é necessariamente dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana é um conceito histórico que vai alterando, foi sendo alterado ao longo do tempo, né? Não é um conceito estático. Existe divergência sobre esse conceito em toda a doutrina, então não é uma coisa tão simples assim, mas é importante ver que nas provas de concurso, muitas vezes é questionado do tipo, sob o ponto de vista kantiano, a dignidade da pessoa humana é tal coisa. Sob o ponto de vista aquiniano, a dignidade da pessoa humana é tal coisa. Então, normalmente, as provas elas vão lá, né, e falam qual é o conceito que elas querem que vocês assinalem nas assertivas. Então, vou falar para vocês aqui os conceitos, tá? Então, aquilo que possui honra ou importância é o dignus, é a dignidade. E a importância para a gente aí vai muito além de um valor de sociedade. Se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, se a pessoa é negra, se a pessoa é branca, se a pessoa é indígena, enfim. Não é essa a ideia aqui. A ideia é de existência como ser. Então, olha só um conceito, o conceito aquiniano, de São Tomás de Aquino. Reconhecimento da dignidade humana, qualidade inerente a todos os seres humanos que nos separa dos demais seres. Tá? E objetos, obviamente. O intelecto e a semelhança com Deus. Semelhança com Deus. Geram a dignidade que é inerente ao homem como espécie. Olhem só, se o cara é são, ele é um santo, né? Então é óbvio que o conceito aquiniano, ele vai ter uma ligação religiosa. Por isso, a ideia de semelhança com Deus é isso que é a nossa dignidade, se a gente é semelhante com Deus ou não. E aí, lembrando, né, porque a ideia de religião aqui também fazia o seguinte, se eu não fosse europeu, branco e tal, a gente teria uma dificuldade aí de fazer essa semelhança com Deus quando esse conceito foi criado. É óbvio que a religião evoluiu, né? O próprio catolicismo evoluiu no ponto de vista que o ser humano é semelhante a Deus independentemente da sua etnia, raça, cor, né? Não tem diferença aí. Mas nesse momento aqui a gente tinha um certo nicho aí dessa questão da semelhança com Deus. Eu tinha que crer na religião católica para ter essa semelhança com Deus e tudo mais. Então vejam que esse conceito aquiniano aqui, ele vai estar ligado à religião. Professor, como é que eu vou identificar isso lá na hora da prova? Vai ter uma assertiva que vai ter essa ligação, que vai ter esse viés religioso de semelhança com Deus e tal. Essa é a assertiva que diz respeito ao conceito aquiniano de dignidade humana. Depois, a gente evolui historicamente e chega no conceito kantiano, de Immanuel Kant. Olha lá, a dignidade da pessoa, e notem a diferença aqui, ó. A dignidade da pessoa humana consiste que cada indivíduo é um fim em si mesmo. Então, fim em si mesmo já é um conceito que vocês vão identificar na ideia de Immanuel Kant. Ele tem autonomia para se comportar de acordo com o seu arbítrio, nunca um meio ou um instrumento para a consecução de resultados, não possuindo preço. Então, quando a gente fala de preço, a gente fala que ele ele é nunca um meio, né, ou instrumento. Quando a gente fala que ele é um fim em si mesmo. Essas são expressões chaves do
conceito kantiano de dignidade humana. Tá? Isso é muito comum, viu, pessoal? Terem esse tipo de pergunta na prova. Sobre o conceito kantiano, qual é a ideia de dignidade humana? Sobre o conceito aquiniano, qual é a ideia de dignidade humana? Então vejam que aqui a gente tem as palavras-chave. Essas palavras-chave é que devem ser memorizadas por vocês, porque vocês identificando isso lá na assertiva, vocês vão fazer a correlação com qual é o conceito de direitos humanos que vocês têm, de dignidade humana, melhor dizendo. Seguindo, né, o último aí, digamos o mais atual, só vou fazer esses três com vocês, que são os mais cobrados em provas, é o conceito de Sarlet e Pérez-Lunho. Olha lá, a dignidade como qualidade intrínseca, e a gente já está falando de intrínseco e distintiva de cada ser humano, que o protege contra todo tratamento degradante e discriminação odiosa, bem como assegura condições materiais mínimas de sobrevivência. Então aqui a gente tem o mínimo existencial. A gente tem um mínimo existencial. Não, né? Não tem isso aqui. Ô, professor analfabeto. Existencial. Mínimo existencial. Essa ideia da discriminação odiosa, de não haver discriminação odiosa ou degradante, da gente falar de um mínimo, de um material mínimo de sobrevivência, essa é a ideia de Sarlet e Pérez-Lunho, esse é o conceito que a gente tem mais próximo da nossa realidade atual de direitos humanos. Então vejam que historicamente a gente foi melhorando. Então é a ideia de historicidade aqui, que é uma das características de direitos humanos. Os direitos humanos têm a historicidade como uma das características. E o que isso significa, professor? Significa, gente, que direitos humanos têm várias características para a gente conseguir identificar o que é ou não é direitos humanos. Como eu falei, já deixei aqui marcado, o conceito de direitos humanos ele é transversal. Transversal no quê? Nos ramos do direito. A gente tem o direito constitucional, direito penal, direito administrativo, direito do trabalho, tá? E aí direitos humanos vem e corta os ramos do direito. Isso aqui é direitos humanos, porque tem disposições na Constituição, tem disposições no Código Penal, tem disposições no Código Administrativo, no direito administrativo, tem disposições no direito do trabalho, de direitos humanos. Então, em vários momentos, em vários ramos, a transversalidade de direitos humanos toca esses pontos onde a gente tem direitos humanos, disposições de direitos humanos em todo o ordenamento jurídico. É isso que a gente tem. Por isso se diz que o conceito de direitos humanos é transversal, tá? E aí, se a gente chegar numa questão como essa aqui, né, na prova objetiva, obviamente, qual a distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais? Direitos humanos, a gente está falando da proteção de valores, né, na ordem internacional para a dignidade humana, e quando a gente fala em direitos fundamentais, são os positivados no ordenamento interno para proteger a dignidade humana. E se eu colocasse aqui, ó, direitos do homem, o que seria? Isso aqui. Seria, então, os direitos não positivados. Não positivados. Ou até mesmo, né, a gente pode dizer aqui como sinônimo, o justnaturalismo. Justnaturalismo. Direitos do homem. E aqui a gente tem, então, as três vertentes de direitos humanos. Inclusive, se vocês quiserem saber mais sobre isso aqui, eu fiz uma explicação um pouco mais profunda lá no canal Defensolândia, no Defensolândia Show, tem lá as três vertentes de direitos humanos do Defensolândia Show. Vocês podem entrar lá no YouTube, se vocês pesquisarem, vocês vão com certeza encontrar esse vídeo que eu fiz lá no canal, exatamente explicando as três vertentes de direitos humanos, e aqui eu estou fazendo as distinções delas, tá certo? Então, vamos seguindo aqui.
Fundamentos de direitos humanos. A gente já chega ali então em direitos do homem, onde eu falei sobre justnaturalismo. É considerado, né, o primeiro fundamento de direitos humanos o justnaturalismo, exatamente ele. Por quê? Porque os direitos humanos aparecem numa ideia de insurgência contra o poder posto. Então, o que a gente tem, né? A gente tem uma ideia de Estado muito presente, sugando muito dos cidadãos. A gente fala aqui de Idade Média, feudalismo e tudo mais. Então, a gente tem uma ideia aqui de que o Estado ele acaba tomando muito dos cidadãos e aí o cidadão tem direitos inerentes, direitos que vêm antes da criação do Estado, antes da criação dos direitos. E aí obviamente, o justnaturalismo, né? O fundamento justnaturalista. Ele funda-se na existência de um direito pré-existente ao direito produzido pelo homem, que era isso que eu estava falando para vocês, e ele é o fundamento mais notado na percepção de direitos humanos. Olhem só o que a gente tem aqui, ó. Direito de greve, um direito inerente. Direito de fuga. Caramba, professor, mas tem um crime lá que é não obedecer a ordem de parada de um policial, né? A gente tem esse crime. Isso não ia contra o direito de fuga? Como é que eu vou ter uma criminalização do direito de fuga? Mas vejam só, quando a gente vê os tribunais interpretando essa questão do desobedecer a ordem de parada, você está desobedecendo uma ordem de parada, então obviamente você vai estar em fuga, mas quando é imediatamente após o cometimento de um crime, esse crime é absorvido, o de não obedecer a parada, pelo crime anterior, porque ele está em fuga de um crime que ele cometeu. Outra coisa, se a pessoa está lá dentro da viatura e ela consegue se soltar sem rompimento de obstáculos, sem gerar dano ao patrimônio, porque isso são outras coisas, né, são outros crimes, e a pessoa sai correndo do policial, e o policial fala, para. Não, a pessoa fugiu ali, né, ela já estava em fuga e aí o policial fala para ela parar. Isso é o direito da pessoa, tá? Agora, outro direito humano inerente, o nemo tenetur sed tegere. O que é isso? O direito de não auto se incriminar. Então, se eu estou sendo indiciado, né, se eu sou o acusado de um determinado crime, eu não sou obrigado a entregar provas contra mim mesmo, não sou obrigado a falar, não sou, né, a gente sabe disso no interrogatório e tudo mais. A testemunha já é diferente, a testemunha tem um compromisso ali de falar. Agora, o acusado não. Direito de autodefesa, que na verdade no nosso direito é uma excludente de ilicitude, quando a gente está falando de autodefesa, né, de proteção e tudo mais, entre tantos outros aí. E esses são os fundamentos mais notados em direitos humanos, né, o fundamento justnaturalista, porque mesmo com disposições que poderiam evitar essa utilização desse direito, a gente tem uma interpretação jurídica, jurisprudencial de que esses direitos são inerentes ao homem. Tá? Outro detalhe, o justnaturalismo ele tem um viés religioso, né, no seu âmago. Quando a gente fala das tragédias gregas, como é o caso de Antígona, aqui, que foi escrita por Sófocles, a gente tem uma discussão ali filosófica do ponto de vista que Deus criou as regras que são inerentes ao homem. Então, por exemplo, se uma pessoa naquela época, né, morria e não tivesse as liturgias de enterro dele, a cerimônia para aquela pessoa, ela não iria para o além, ela não conseguiria sair do nosso plano para o plano divino, e ela ficaria vagando ainda entre nós. E é exatamente isso que acontece com o irmão de Antígona, que era um antagonista aí, e aí a própria palavra, né, ao rei da época, daquele local, onde ele acabou sendo morto, e ele foi deixado, né, o rei determinou que o corpo dele fosse deixado para que as feras selvagens comessem seus restos mortais e não fizesse essa liturgia para ele passar para o além. E aí Antígona se opõe ao rei, se opõe a essa lei do rei, e começa todo um debate filosófico de que o direito à memória, o direito àquela liturgia de passagem era algo criado por Deus, algo que era anterior e nem mesmo o rei poderia ir contra, porque o rei estava representando Deus na terra, naquele local, então ele não pode, por ser um representante de Deus, ele não pode sobrepor a sua vontade à vontade de Deus.
Então vejam que a ideia justnaturalista está muito ligada a uma ideia religiosa. E quando a gente começa a fechar esse ciclo histórico, onde a gente tinha apenas o justnaturalismo, a gente vai lá para o iluminismo, para um viés contratualista e tal, quando a gente começa a ter essas positivações nacionalistas, né? E aí a gente entra nesse novo fundamento. Então os direitos humanos eles se justificam graças à sua validade formal e sua previsão no ordenamento posto. Quer dizer que a gente abandona o justnaturalismo e ele nunca mais é usado? Não, gente, eu dei exemplos para vocês aqui de direitos que estão sendo usados até hoje, mesmo a gente tendo essa ideia positivista aqui de direitos humanos, de que a gente tem que ter o ordenamento posto sobre os direitos e tudo mais, né? E baseado nessa teoria positivista nacionalista, a gente teve a hierarquia das normas, né, que é uma das ideias aqui de que a Constituição está acima das outras normas e dali emana todo o ordenamento jurídico. E também em cima disso aqui a gente tem a tragédia chamada nazismo da Segunda Guerra Mundial, que foi um Estado extremamente positivista, extremamente contratualista, nacionalista, e para vocês terem uma noção, Hitler, praticamente todas as grandes atrocidades que ele cometeu com o aval dos cidadãos, porque ele usava muito do plebiscito na Alemanha, então. Vejam que é uma ideia aí bem complicada, a gente chega a ter esse confronto, né? Pô, mas não é os direitos humanos que têm validade por conta do positivismo e tal, e ao mesmo tempo a gente gera uma das maiores agressões aos direitos humanos, é porque foi dado um viés unicamente positivista, se esqueceu então do justnaturalismo. Mas seguindo, a gente tem outros fundamentos aqui, o utilitarista, que é a ideia de que sustenta aí a avaliação de uma conduta decorre de suas consequências e não o reconhecimento de direitos, pois todos os agentes de uma sociedade se comportam buscando uma recompensa por qualquer atitude, uma utilidade para aquela determinada atitude. É isso que a gente busca, né? A ideia aqui é de que se a pessoa tem mais condições de prosperar trabalhando e estudando, ela vai ir para esse lado e ela vai respeitar. Se ela não tem mais, se ela tem mais condições de prosperar, segundo a visão dela, cometendo crimes, agressões, roubando, enfim, fazendo coisas que não estão dentro do ordenamento, ela vai buscar isso porque é mais útil para ela cometer crime do que seguir uma linha, digamos, normal e não criminal naquela sociedade. Essa ideia de utilidade. E a socialista e comunista é visto como um instrumento para o alcance da meta de eliminação da luta de classe. A gente começa com esse pensamento lá em 1917, aproximadamente, com a Revolução Russa, e ele perdura ainda de forma meio esparsa em vários ordenamentos jurídicos e políticos. O Brasil, a França, a Alemanha são exemplos de países que têm conceitos de Estado buscando a eliminação da luta de classes, buscando uma equidade. O Brasil, acima de todos esses outros países que eu falei, como é a França e a Alemanha, precisa ainda mais por conta do abismo social que a gente tem. Então, se a gente continuar cada vez mais abrindo esse abismo social, hoje a gente já está começando a abrir um abismo social entre classe média e ricos, então a gente está começando a ter três grandes picos sociais, com grandes vales entre eles, a gente está cada vez caminhando por uma ausência de igualdade, de isonomia dentro da nossa sociedade. Então, um dos grandes conceitos de direitos humanos está ligado aqui, tá? Seguindo, olha lá, características dos direitos humanos. Pessoal, características de direitos humanos eu vou falar no próximo bloco e eu espero todo mundo para a gente continuar assombrando o examinador. Olá pessoal, voltamos então com as nossas aulas de direitos humanos aqui e eu parei com vocês no bloco anterior na parte que eu ia falar sobre características dos direitos humanos. Para vocês entenderem o que são as características dos direitos humanos, é aquilo que a gente identifica que é comum a todos os direitos humanos, pelo menos a doutrina clássica identifica isso. E aí, como eu falei, o conceito ele não é muito bem
delimitado, a gente tem divergências na doutrina sobre o conceito de direitos humanos, e essas características ajudam a gente a identificar os direitos humanos. Além disso, né, essa é a utilização prática das características de direitos humanos. Mas nos concursos, nas questões, muitas vezes o examinador vai simplesmente perguntar para vocês, dentre as assertivas a seguir, quais delas pertencem às características de direitos humanos, e aí vocês vão ter que responder. Eu fiz uma identificação de 14 características de direitos humanos na doutrina. Nenhum doutrinador pega 14 características e coloca no seu livro. Então eu fui pensando de vários doutrinadores essas 14 características. Mas muitos deles entendem que algumas características são sinônimos, tá? Então, por exemplo, o item 1, a primeira, a segunda e a terceira característica que eu trouxe aqui, muitas vezes são identificados como sinônimos, tá? Outras também aqui, a 7 a 8, indivisibilidade e interdependência, também muitas vezes identificados como sinônimos. Outra ideia aqui que também é identificada como sinônimo, irrenunciabilidade, inalienabilidade, imprescritibilidade, todas essas muitas vezes identificadas como sinônimos, mas eu vou explicar para vocês direitinho aqui cada uma delas. Primeira característica de direitos humanos numa teoria clássica, sem a gente trazer aqui as teorias críticas dos direitos humanos, que são as mais avançadas ultimamente, mas que eu acredito que não vão cair no concurso de vocês lá da PC Pará. Tá? Mas olha só, universalidade. Devem ser atribuídas a todos os seres humanos. A universalidade ela possui vínculo indissociável com o processo de internacionalização dos direitos humanos, ou seja, aqui a gente está falando de organizações internacionais, quando a gente fala de universalidade. Quando a gente fala de inerência, é o pertencimento desses direitos a todos os membros da espécie humana. Então a gente está falando de um viés da pessoinha aqui, né, que vai buscar seus direitos nas organizações internacionais, perante o Estado e tudo mais. E transnacionalidade é o dever internacional de proteção aos indivíduos. É a ideia que o ser humano pode circular entre vários países, entre várias fronteiras, e a sua dignidade ainda assim vai ser protegida. Mas vejam que a ideia aqui dos três é de que todo mundo tem direitos humanos. Por isso que muitos doutrinadores colocam isso tudo como sinônimos. Tá? Mas quem faz essa diferenciação? A universalidade é uma ideia de internacionalização protegendo os direitos humanos. A inerência é uma ideia do ser humano buscando os seus direitos humanos. E a transnacionalidade é o dever internacional de proteção dos indivíduos, internacional do ponto de vista de todos os países. Então, os países protegendo os direitos daquela determinada pessoa aqui, tá? Depois a gente tem a característica da essencialidade, são valores indispensáveis e que todos devem protegê-los. E aí a ideia do mínimo existencial, do conceito aí de Sarlet Pérez Lunho. Depois a gente tem superioridade, indica que os direitos humanos são superiores às demais normas, exatamente por serem essenciais. Muitos doutrinadores colocam aqui ambos como sendo um sinônimo, tanto a essencialidade como a superioridade. A reciprocidade, deveres e direitos de todos além do Estado. É a ideia de que, além das relações verticais, em que a gente fala do Estado para o indivíduo, né, quando o indivíduo está se relacionando com o Estado, uma relação vertical, nas relações horizontais também, entre os indivíduos. Isso normalmente vem numa segunda geração de direitos humanos, tá? Que a gente vai falar sobre geração de direitos humanos, que é muito importante. Então, vejam que aí a gente está falando que existe reciprocidade, é uma característica dos direitos humanos. Então, assim como eu tenho que respeitar o direito de uma pessoa, essa pessoa também tem que respeitar o meu direito e com o Estado a mesma relação também, tá? Indivisibilidade. Possui então a mesma proteção jurídica, pois todos são essenciais. Proteção jurídica, né? E depois a interdependência. As normas dependem uma das outras para funcionarem, tá? Então a ideia aqui é de que muitos doutrinadores falam que são sinônimos, a indivisibilidade e a interdependência,
Mas quem faz a diferenciação fala que a indivisibilidade está ligada ao sistema de proteção dessas normas e a interdependência está ligada a um sistema de funcionamento dessas normas, de aplicação das normas para os seres humanos. Aí. Depois, a gente tem a abertura dos direitos humanos, ou a ideia de aperfeiçoamento. Consiste, então, na possibilidade de expansão do rol, ou seja, o rol é sempre exemplificativo. O rol de direitos humanos é sempre exemplificativo. Tenham isso em mente. O próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou nesse sentido, entendendo que mesmo quando a gente faz uma análise da Constituição, que aí a gente está falando de direitos fundamentais, são exemplificativos porque eles vão além do que consta lá do artigo 5º dos direitos individuais e coletivos dos seres, ali dos cidadãos brasileiros, no caso, né, que estão consolidados na nossa Constituição. Então a ideia aí é de que a gente tem um rol sempre exemplificativo e nunca taxativo de direitos humanos, até porque a gente tem uma ideia aí de abertura dos direitos humanos. Eles podem se aprimorar e a ideia de historicidade, também característica de direitos humanos, eu não coloquei aqui ainda, porque ela está aqui na ideia de não retrocesso, proibição de retrocesso, tá? Então os direitos humanos eles vão evoluindo, eles vão mudando ao longo do tempo. Se a gente for pensar alguns anos atrás, a ideia de mobilidade, muitos anos atrás, né? A ideia de mobilidade urbana, por exemplo, nem era cogitada como sendo um direito. Hoje, é essencial às grandes metrópoles. Depois, a gente tem uma sequência aqui, né? Imprescritibilidade, inalienabilidade e renunciabilidade. Todos aqui estão falando sobre perda dos direitos humanos e dizendo que não podem se perder nem pelo tempo, nem pelo pagamento, pela alienação e nem mesmo pela renúncia, que é a ideia de perda gratuita daquele direito, né, de renunciar espontaneamente. Os direitos humanos eles não podem ser renunciados, eles não podem ser vendidos e eles não se perdem no tempo. Então, olha só, o rol é exemplificativo, mas o direito nunca prescreve. Então quer dizer o quê? Que esse rol sempre vai crescer. É uma ideia de que os direitos humanos sempre vão aumentando e nunca vão diminuir. Professor, mas podem cair, se um determinado direito cai em desuso, ele não vai acabar prescrevendo? Não, ele está em desuso. Não quer dizer que ele prescreve, tá? Não se perde no tempo. Então eu não posso vender minha dignidade, questão de escravidão, uma pessoa não pode ser vendida, não é um objeto. É a ideia também kantiana, né, de que nada tem que a dignidade não tem preço e o que tem preço não tem dignidade. Irrenunciabilidade, a ideia de que eu não posso ir num cartório e falar, olha, eu deixo de pertencer à raça humana agora, eu quero pertencer à raça marciana e eu não tenho mais dignidade humana porque eu sou marciano. Não existe isso, tá? Outro detalhe, proibição do retrocesso, o efeito cliquet, o princípio do não retorno das concretizações ou a historicidade dos direitos humanos. Essa ideia aqui é uma ideia de que eu tenho que os direitos humanos eles nunca retrocedem, eles nunca podem retroceder, não é que eles nunca retrocedem, eles retrocedem. Isso aqui é uma característica de proteção. Então a ideia é de que, por exemplo, se eu tenho um tratado de direitos humanos que está em vigor, que foi internalizado pelo direito brasileiro, né? Por exemplo, o direito das pessoas com deficiência, né? A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a Convenção de Nova York, que foi internalizada com status de emenda constitucional, e aí ela fala de direitos humanos, ou seja, um direito fundamental, e aí a gente teria, inclusive, na própria Constituição brasileira, uma inviabilidade de alteração, porque já essa é uma emenda constitucional, né, tem status de emenda constitucional, e por se tratar de direito fundamental, é uma cláusula pétrea, né? Então a ideia é que a nossa própria Constituição já dá essa roupagem. Mas se a gente for falar de uma outra convenção, por exemplo, a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela não foi internalizada com status de emenda constitucional porque ela é anterior à emenda constitucional 45, que trouxe o parágrafo 3º do artigo 5º, que dá essa possibilidade aí de um tratado internacional ser internalizado com status de emenda constitucional. Se a Convenção Americana de Direitos Humanos
for denunciada, que é a forma de revogação de um tratado internacional, se o Brasil for a Organização dos Estados Americanos, né, que é a organização gestora aí dessa convenção, fala assim, ó, estou denunciando a Convenção Americana de Direitos Humanos. Todos os cidadãos vão perder o seu direito e olha só, em tese vão, porque a própria Convenção Americana de Direitos Humanos tem uma disposição possibilitando a sua denúncia. Mas existe uma doutrina minoritária, tá? Deixando claro aqui, o professor Flávio Peveza faz parte dessa doutrina minoritária e é um pensamento que me convence no sentido de que não pode ser, mesmo que tenha disposição de denúncia num determinado tratado de direitos humanos, a gente vai dizer que antes a gente tinha aqueles direitos mínimos e agora passou a não ter, né? Por exemplo, um grande exemplo é a questão da prisão civil do depositário infiel. A interpretação do Supremo Tribunal Federal da nossa Constituição foi baseada no que diz a Convenção Americana de Direitos Humanos, embora ela não tenha status de emenda constitucional. Então, é algo bem complexo da gente falar aí sobre poder fazer essa denúncia de tratados de direitos humanos, né? Se a gente está falando de universalidade, se a gente está falando de inerência, se a gente está falando de não retrocesso, se a gente está falando de superioridade, essencialidade, tudo isso como características de direitos humanos, a gente vai lá e vai denunciar um tratado e vai tirar os direitos dessas pessoas. E quem já tinha esses direitos perde, ou passa a não ter, ou só as futuras gerações que vão nascer sem esses direitos. Enfim, é uma discussão bem complexa, inclusive na doutrina, tá? Eu acho difícil que isso caia na prova de vocês, mas entendam, proibição do retrocesso, efeito cliquet, efeito catraca, princípio do não retorno da concretização ou historicidade dos direitos humanos significam tudo a mesma coisa. Significa que os direitos humanos vão evoluindo e eles não devem retroceder. Mas, exatamente, essa proteção existe porque existem sim retrocessos, tá? Quando a gente vai para o mundo da realidade, existem retrocessos de direitos humanos. Por exemplo, quando a gente teve uma virada ditatorial no Brasil, a gente teve retrocesso de direitos humanos. Mas houve uma força contrária a isso para que a gente voltasse a ter a democracia e tudo mais no nosso país. E por último, pessoal, eu sempre deixo por último essa característica, porque ela vai contra a ideia de universalidade, inerência e transnacionalidade. Porque olha só, é a característica da relatividade. E aqui sim é uma ideia de teoria crítica dos direitos humanos, tá? E se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu fiz um Defensolândia Show também sobre esse assunto, se chama Relativismo Cultural, o Defensolândia Show, lá no canal Defensolândia. Acessem para vocês terem uma ideia mais profunda sobre o assunto. Eu tinha uma convidada aí nesse dia que é uma especialista nesse assunto, a gente conversou sobre esse tema, então é interessante vocês darem uma olhada lá para aprimorarem esse conhecimento sobre teoria crítica de direitos humanos, tá? E a ideia aqui é que a defesa e promoção dos direitos humanos são implementadas dentro das condições de cada país. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Pena de morte. Pena de morte vista no Irã, pena de morte vista nos Estados Unidos, pena de morte vista no Brasil e a pena de morte vista no Tribunal Penal Internacional. São 4 espaços aí de utilização, né, de penas, né, criminais e tudo mais, que são relativamente diferentes. Por quê? Porque no Irã, a pessoa que é identificada como homossexual pode vir a ser enforcada em praça pública. Olha a intensidade, né, de um comportamento social virando se tornando aí, sendo apenado com a morte. Se a gente vai para os Estados Unidos, alguns estados americanos têm a pena de morte para quem comete homicídio. Alguns estados americanos, não os Estados Unidos como um todo, tá? E no Brasil, a pena de morte é vedada, mas ela tem uma exceção, em tempos de guerra. Então, em regra, não tem pena de morte no Brasil, mas existe uma exceção. E no Tribunal Penal Internacional não tem pena de morte. É impossível se aplicar a pena de morte no Tribunal Penal Internacional. Então vejam que a intensidade, né, o uso, né, a força do Estado para se utilizar da pena de morte nesses
todos esses espaços que eu falei para vocês são diferentes, são relativas. E aí a gente vai pensar, ué, mas então quer dizer que no Irã não tem direitos humanos? Tem direitos humanos para várias outras coisas. Inclusive, existe uma democracia lá, e é direito político, existe o voto e tudo mais, e aí a gente tem alguns direitos humanos, mas no ponto de vista da pena de morte, a gente tem uma diferença. Por exemplo, também, se a gente for falar da Indonésia, o crime de tráfico de drogas tem pena de morte. É a solução que aquela cultura, que aquela sociedade deu para uma questão que eles precisavam combater ali de forma mais severa, assim como os Estados Unidos, assim como o Irã, na questão da homossexualidade. Então vejam que tem várias formas, a gente está falando do nosso planeta, um multiculturalismo, várias ideias distintas. Então a pena de morte aí é diferente. Se a gente for falar da China, por exemplo, pena de morte por corrupção. E inclusive a bala que é utilizada para matar aquela pessoa é paga pelos familiares. Os familiares recebem uma continha em casa por conta de uma execução oficial do Estado de uma pessoa corrupta. Olhem só o quanto é diferente no nosso planeta a utilização de um único tema que eu falei para vocês. Mas isso se aplica a um multiverso de coisas de direito que a gente pode exemplificar aqui. Então, o relativismo, ele é uma ideia de contraponto ao universalismo. A gente fala que é uma das teorias críticas de direitos humanos, que critica a ideia de universalismo, e ela vem para balançar todo o tabuleiro. Numa situação normal, de uma banca tranquila, que vai fazer questionamentos bem mais consolidados sobre a doutrina, vai ser as características de direitos humanos da 13 até a primeira, que da primeira até a 13. Se a banca quiser complicar a situação de vocês, vai trazer essa ideia de relativismo, dessa ideia crítica, das teorias críticas de direitos humanos. Nas carreiras policiais, eu acho que não é tanto foco assim, mas é bom vocês ficarem espertos, não custa nada. Dê uma olhada lá no Defensolândia Show sobre relativismo cultural, que eu tenho certeza que vocês vão assombrar o examinador caso caia alguma coisa sobre teoria crítica, sobre multiculturalismo nos direitos humanos, tá? E aí a gente chega na parte de teoria, uma classificação de direitos humanos aqui, a teoria de Georges Jelinek. Vocês já devem ter visto essa teoria, a teoria dos status. Georges Jelinek viveu de 1851 a 1911 e ele criou essa teoria com 4 status. A gente tem o status passivo, negativo, positivo e ativo. Eu gostaria que vocês identificassem aqui os antônimos. Os antônimos, professor? Status passivo. O que é o antônimo de passivo? É ativo. E o status negativo? O que é o antônimo de negativo? É o positivo. Então, olha só. Então, aqui a gente tem uma ligação, porque tem antônimos, e aqui a gente tem outra ligação, porque tem outros antônimos. Professor, mas você não vai explicar a teoria como um todo? Gente, isso aqui é o tipo de teoria que está lá em direito constitucional, vocês já têm que ter visto isso na faculdade e tal, sem dúvida nenhuma vocês já viram essa teoria. Mas eu gostaria de fazer aqui vocês terem um olhar diferente sobre ela. Porque muitos dos alunos falam, professor, eu não consigo identificar lá na hora da prova o que é o passivo, o que é o negativo, o que é o positivo, o que é o ativo. E eu vou fazer vocês identificarem agora. Olha só. O status passivo é aquele em que o indivíduo encontra-se em posição de subordinação. Então, o indivíduo em relação aos poderes públicos, ou seja, o indivíduo para o Estado. Então, aqui o prisma de passividade é que o indivíduo é passivo em relação ao Estado. Tá? Quando eu falo vamos para o ativo, que é o antônimo, olha só. O status ativo, por sua vez, representa o poder do indivíduo, então, na formação de vontade do Estado. Então, o indivíduo é ativo em relação ao Estado. Vejam que é exatamente o contrário. No passivo, o indivíduo é passivo em relação ao Estado, ele está subordinado ao Estado.
E no ativo, o indivíduo é que é ativo, o indivíduo que interfere na formação da vontade do Estado. Tá? Então é o antônimo exatamente. Agora no negativo, olha só, o status negativo representa o espaço que o indivíduo tem para agir livre da atuação do Estado. Então o Estado é negativo em relação ao indivíduo. Ué, então se no negativo é assim, o positivo é o antônimo, tem que ser o contrário, né? Olha só, o status positivo consiste na possibilidade do indivíduo exigir uma atuação positiva do Estado, ou seja, o Estado agindo positivamente em relação ao indivíduo. Entenderam o que eu quero dizer? No passivo, vocês só tem que entender que passivo é indivíduo e negativo é Estado. E aí esse é o prisma. Passivo é o indivíduo passivo em relação ao Estado. No negativo é o Estado inexistente, o Estado negativo em relação ao indivíduo. E depois os antônimos é só vocês trocarem que vocês vão acertar. Essa é a ideia da teoria dos estados de Jelinek. Só me dá exemplos. Bom, no ativo, eleição. O indivíduo vai lá e forma o Estado, ele muda a forma do Estado dele, ou seja, ele tem uma interferência na formação da vontade do Estado. Quando a gente fala do passivo aqui, aí a gente está falando de uma relação, por exemplo, na hora da construção da minha casa, eu preciso de um alvará, eu preciso que esteja de acordo com digamos, os ditames ali urbanísticos para eu construir a minha casa, então eu estou aqui em passividade em relação do Estado, eu estou seguindo. Status negativo. Qual que é o status negativo do Estado? Quando o indivíduo é livre, por exemplo, livre associação, seu livre manifestação, liberdade de expressão. O Estado não pode intervir nesses meus direitos, então ele é negativo. Outra coisa, status positivo, então eu quero que o Estado faça alguma coisa em meu favor. A gente pode falar de políticas afirmativas, a gente pode falar de ordens judiciais, né? Óbvio, quando eu estou no polo ativo dessa ordem judicial, quando eu estou recebendo aquele direito entregue ali, e óbvio, quando eu falar de uma pessoa que está se submetendo a uma ordem judicial, eu estou no status passivo. Então veja que uma única relação pode ter várias posições distintas de status, tá? Dependendo de qual prisma que a gente está olhando. Então a ideia da teoria dos status de George Jelinek é o prisma de passividade, negatividade, positividade e atividade. Tá? Olha, então o passivo é o sujeição ou sujeições, o indivíduo está sujeito. O liberdade, né? A gente tem a liberdade aqui do indivíduo. O prestacional é quando o Estado presta alguma coisa para o indivíduo, que é o positivo. E o participativo, que é exatamente quando o cidadão participa de uma pretensão, aí, de uma formação do seu status. Isso é teoria do status de Jelinek, da forma mais resumida possível, da forma mais objetiva possível, e é da forma com que vocês vão conseguir assombrar o examinador se vocês entenderam essa explicação que eu fiz para vocês de teoria dos status de George Jelinek, tá bom? Vamos seguir aqui então para mais teorias, e aí a gente chega na tão falada teoria geracional de Karel-Vazak. Sobre a teoria geracional de Karel-Vazak não está lá na prova, não está no edital. Gente, e cai, porque isso aqui é uma ideia de conceituação, é uma ideia que pode vir lá em controle de convencionalidade de direitos humanos, pode vir na parte de tratados, pode vir em vários espaços. Por quê? Porque ela é uma teoria que identifica a história dos tratados, a história da evolução de direitos humanos de forma moderna, tá? Porque ela começa aí em 1628, tá? E o que foi a teoria geracional de Karel-Vazak, ou a teoria dimensional de Karel-Vazak? Ele fez uma palestra em 1979 para uma plateia de pensadores, doutrinadores, tá? E aí ele identificou 3 momentos históricos, ele estava falando isso em 1979, né, gente? Ele identificou, ele remontou historicamente a 1628 e foi falando momentos históricos ali onde a gente teve evoluções de direitos humanos. E aí ele identificou cada uma dessas 3 gerações, Karel-Vazak só identificou 3 gerações originariamente, tá? Tudo que for além de 3 gerações de direitos humanos é invenção doutrinária posterior e não é de Karel-Vazak,
Tá? Ele nomeou cada uma dessas dimensões aí, ou gerações com uma das palavras do mote da Revolução Francesa. Então, a gente tem liberdade, igualdade e fraternidade. Inclusive, ele utiliza essa ordem. Então, a primeira geração é a liberdade, segunda geração é a igualdade, terceira geração, fraternidade. Aí ele identifica essas gerações com esses nomes e cada uma dessas gerações compõe um arcabouço de direitos ali que ele identificou com aqueles momentos históricos. Tá? Existem críticas à teoria geracional de Karawazaki, no sentido de que existe uma trava, né? Os direitos da primeira geração só aconteceram na primeira geração, não aconteceram na segunda. Mas isso o próprio Karawazaki também rebateu, falando, não, na verdade só estou falando que naquele momento ali foi a erupção daqueles direitos e eles se transformam, eles se transportam por todo o tempo, até porque tem o não retrocesso como característica de direitos humanos, né? A imprescritibilidade, a inalienabilidade, a irrenunciabilidade, todas as características de direitos humanos que querem dizer que se na primeira geração, que a gente identifica lá iniciando em 1628, dali em diante aqueles direitos permaneceram existentes, tá bom? Mas teoria geracional de Karawazaki eu vou falar com vocês no próximo bloco para a gente ter todo o tempo do mundo aqui, explicar bonitinho, beleza? Eu espero todo mundo lá para a gente continuar assombrando o examinador.